Sempre parece impossível, até que seja feito. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Bravo não é quem sente medo, é quem o vence. Não há nada como regressar a um lugar que está igual para descobrir o quanto a gente mudou. Uma boa cabeça e um bom coração formam sempre uma combinação formidável. Eu sou o capitão da minha alma. Os tolos se multiplicam quando os sábios ficam em silêncio. Nós perdoamos, mas não esquecemos. Fofocar sobre os outros é certamente um defeito, mas é uma virtude quando aplicado a si mesmo. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. Se você quer fazer as pazes com seu inimigo, você tem que trabalhar com ele. Em seguida, ele irá tornar-se seu parceiro. Lidere pelas costas, e deixe os outros acreditarem que estão na frente. Quando a água começa a ferver, é tolice desligar o fogo. Quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que, se eu não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. Nenhum poder na terra é capaz de deter um povo oprimido, determinado a conquistar sua liberdade. Que nunca, nunca, nunca mais esta bela terra experimente novamente a opressão de um pelo outro e sofra a indignidade de ser a escória do mundo. Que a liberdade reine. A prisão não rouba apenas sua liberdade, ela tenta privá-lo de sua identidade. Todos vestem o mesmo uniforme, comem a mesma comida, seguem o mesmo emprego do tempo. Quando é negado a um homem o direito de viver a vida que acredita, ele não tem escolha, a não ser se tornar um fora da lei. Ser livre não é apenas quebrar as próprias correntes, mas viver de uma maneira que respeite e aumente a liberdade dos outros. Se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge seu coração. Não houve um dia em particular em que eu dissesse, de agora em diante, dedicar-me-ei à libertação de meu povo. Em vez disso, simplesmente me vi fazendo e não pude evitar que acontecesse. A liberdade não se divide. As correntes de qualquer um dos meus homens eram as correntes em todos eles, e as correntes do meu povo eram as correntes em mim. Devemos aos nossos filhos, os cidadãos mais vulneráveis de qualquer sociedade, uma vida livre de violência e medo. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. A educação é o grande motor do desenvolvimento pessoal. É através dela que a filha de um camponês se torna médica, que o filho de um mineiro pode chegar a chefe de mina, que um filho de trabalhadores rurais pode chegar a presidente de uma grande nação. Como eu disse, a primeira coisa é ser honesto consigo mesmo. Você nunca pode ter um impacto na sociedade se você não mudou a si mesmo. Grandes pacificadores são pessoas íntegras, honestas, mas humildes. Estamos lutando por uma sociedade em que o povo deixará de pensar em termos de cor. Não é uma questão de raça, é uma questão de ideias. Eu fui feito, pelas leis, um criminoso. Não pelo que eu fiz, mas pelo que eu lutei, pelo que eu pensei, por causa da minha consciência. Eu lutei contra a dominação branca e eu lutei contra a dominação negra. Eu nutri o ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas vivem juntas em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal que espero viver para alcançar. Mas, se for preciso, é um ideal pelo qual estou preparado para morrer. O racismo é uma praga na consciência humana. A ideia de que qualquer pessoa pode ser inferior a outra, a ponto de aqueles que se consideram superiores definirem e tratarem o resto como sub-humanos, nega a humanidade mesmo àqueles que se elevam ao status de deuses. A divisão política, baseada na cor, é inteiramente artificial, e quando desaparece, o mesmo acontece com a dominação de um grupo de cores por outro.
Como esperam que eu acredite que essa mesma discriminação racial, que tem sido a causa de tanta injustiça e sofrimento ao longo dos anos, deve agora ser colocada aqui para me dar um julgamento justo e aberto? Não me considero nem moralmente nem legalmente obrigado a obedecer a leis feitas por um parlamento no qual eu não estou representado. Que os esforços de todos nós provem que Martin Luther King Jr. estava correto, quando disse que a humanidade não pode mais ser tragicamente ligada à meia-noite sem estrelas do racismo e da guerra. Considero um dever, não apenas para com o meu povo, mas também para minha profissão, a prática do direito e a justiça de toda a humanidade. Clamar contra essa discriminação essencialmente injusta e oposta a toda a base da atitude em relação à justiça, que faz parte da tradição da formação jurídica neste país. Eu planejei revoltas como resultado de uma avaliação calma e sóbria da situação política que surgiria depois de muitos anos de tirania, exploração e opressão do meu povo pelos brancos. Superar a pobreza não é uma tarefa de caridade, é um ato de justiça. Como a escravidão e o apartheid, a pobreza não é natural. É feito pelo homem e pode ser superado e erradicado pelas ações dos seres humanos. Às vezes, cai em uma geração para ser grande. Você pode ser essa grande geração. Deixe sua grandeza florescer. Você não é amado porque você é bom porque é amado. Sonho com o dia em que todos levantar-se-ão e compreenderam que foram feitos para viverem como irmãos. Não se esqueça de que os santos são pecadores que continuam tentando. Aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que conquista esse medo. Não é valente o que não tem medo, mas sim o que sabe dominá-lo. Devemos promover a coragem onde há medo, promover o acordo onde existe conflito, e inspirar esperança onde há desespero. A maior glória em viver não está em nunca cair, mas em levantarmos cada vez que caímos. Todos podem superar suas circunstâncias e alcançar o sucesso se forem dedicados e apaixonados pelo que fazem. O ressentimento é como beber veneno e esperar que isso mate seus inimigos. Que suas escolhas reflitam suas esperanças, não seus medos. Um combatente da liberdade aprende da maneira mais difícil que é o opressor quem define a natureza da luta, e o oprimido muitas vezes não tem outro recurso a não ser usar métodos que espelham os do opressor. Nestas ocasiões só se pode combater o fogo com fogo. A vida tem um jeito de forçar decisões sobre aqueles que vacilam. Bom, chegamos ao final do vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Espero que tenham gostado. Se ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo.